Olá, vamos dar sequência à nossa disciplina de tratamento de esgotos. Nesse momento, a gente vai discutir o tema 6, no caso, dando continuidade ao estudo, à variação da matéria orgânica que está presente nas águas residuais ou no próprio esgoto. Mas nesse momento, ao invés de trabalhar com a DBO, a gente vai trabalhar com a DQO. O que é DQO? DQO é demanda química de oxigênio. A DBO, recordando, é demanda bioquímica de oxigênio. Então, são coisas diferentes, mas com o mesmo objetivo: inferir a presença de matéria orgânica numa amostra. Recordando, eu não quero saber quanto tem de carboidrato, de gordura, ou o que quer que seja. Eu quero ter um valor que me permita mensurar o quão poluente, o quão impactante pode ser aquela água residual e também inferir para mim se eu, tratando esse efluente, atingindo um valor final de DBO ou de DQO, eu estou adequado, eu estou minimizando o impacto que eu vou ocasionar a um corpo hídrico. E qual é o grande problema da DBO que a gente avaliou? A DBO ela leva 5 dias para que seja finalizado o teste. Então, a gente teve que buscar alternativas. Qual seria uma alternativa? Justamente a demanda química de oxigênio. A demanda química de oxigênio eu consigo fazê-la, obter um resultado em 2 a 3 horas. Mas, do mesmo modo, importante é uma inferência da matéria orgânica. No caso da DBO, a nossa inferência era baseada no consumo de oxigênio ocasionado pelos micro-organismos. No dia 0, no dia 5, eu mensurava o oxigênio no dia 0 e depois de 5 dias ia lá e avaliava o quanto tinha de oxigênio. Essa diferença, a diferença entre o dia 0 e o dia 5, era fruto do consumo do oxigênio pelos micro-organismos e eu afirmava que isso era a minha demanda bioquímica de oxigênio. No nosso caso aqui, a gente vai fazer a mesma coisa entre o dia 0 e o dia 5, e um dado momento final. Porém, esse consumo de oxigênio será ocasionado por uma ação química. Qual é a ação química que a gente vai provocar nessa amostra? Essa ação química é extremamente agressiva. Nós utilizamos um oxidante muito forte, que é o dicromato de potássio. Nós utilizamos outro oxidante muito forte, que é o ácido sulfúrico, que também tem a função de elevar o pH a valores muito baixos, ou seja, é o ácido sulfúrico concentrado que é empregado. Nós utilizamos um catalisador, a prata. Qual é a função desse catalisador? Acelerar o processo. Então, nesse tubo aqui que vocês estão vendo à direita, eu coloco um tanto de amostra, são apenas ml. Recordando, para fazer a DBO eu preciso de 300 ml da minha amostra. Aqui para a DQO são apenas alguns poucos ml. Eu coloco dicromato, coloco ácido sulfúrico e prata. E também mercúrio. Qual a função do mercúrio? Se por acaso nessa amostra que eu estou avaliando, nessa água residual que eu estou avaliando, tiver a presença de cloreto, o cloreto acaba reagindo com a prata e precipitando. Então, eu não quero que isso aconteça. Eu quero que a prata permaneça em solução, servindo como um catalisador dessa reação química, acelerando essa reação química. Então, o que eu tenho que fazer? Eu adiciono mercúrio, o mercúrio reage com esse cloreto, forma um complexo e impede que isso aconteça. Permite que a prata fique ainda em solução. E toda essa amostra ainda eu levo a alta temperatura. Então, é um meio extremamente agressivo, um meio extremamente oxidante. Eu tenho reagentes poderosos e aquecimento ainda. O que ocorre aí no frasco? No frasco ocorre uma ação química, ocorre uma reação química. De forma geral, é essa aqui que eu estou apresentando aqui em cima. O que eu procuro representar? A matéria orgânica era composta de uma grande quantidade de componentes, uma grande quantidade de átomos diferentes, de elementos diferentes. Então, tem carbono, tem hidrogênio, tem oxigênio, nitrogênio, fósforo, enxofre, enfim, tem uma grande diversidade de compostos. Porém, dentro aqui da engenharia sanitária, a gente vai simplificar isso naqueles principais. Vamos trabalhar aqui nesse momento julgando que a matéria orgânica é formada
principalmente por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Em outros momentos, a gente vai inserir aí o fósforo também. Mas nesse momento, basta esses 4. Bastaria apenas o carbono, hidrogênio e oxigênio. Vamos pensar exclusivamente nesses 3 primeiros aí. E eu vou chamar isso matéria orgânica. Lembrando, lá na DBO, o que eu fiz? Eu chamei matéria orgânica, coloquei oxigênio, gerando CO2 e água. E aí, nesse processo, quem estava interferindo era a bactéria, eram os micro-organismos. Aqui é uma ação química. Então, o que nós temos? Eu tenho essa matéria orgânica aqui, simplificadamente representada. Eu coloquei o dicromato, coloquei ácido sulfúrico, aqui representado pelo H+, e ao longo de 2 horas, o que vai acontecer? Tudo isso aqui será oxidado. Tudo isso aqui vai para a sua forma mais oxidada. Então, o carbono, para onde ele vai? Vai se formar CO2, está totalmente oxidado aqui. O hidrogênio, a mesma coisa, vai se formar água, e no caso aqui o nitrogênio vai para a forma amoniacal. Mas o que é importante que a gente note? Então, eu vou oxidar totalmente essa molécula orgânica, essa matéria orgânica em CO2 e água. Lembrando, na DBO, quem faz isso? O micro-organismo. É o micro-organismo que faz essa ação de transformar matéria orgânica em CO2 e água. Aqui é esse reagente. Olhem só o que acontece com esse reagente aqui, o dicromato. Qual a cor do dicromato? Esse amarelo aqui. Ó. Essa solução amarela está indicando a presença desse dicromato. Mas olha o que acontece nessa reação. O dicromato é transformado em cromo 3. Qual que é a cor do cromo 3? Esse esverdeado aqui. Então, observe. Nessa reação química, o cromo está deixando de ser amarelo, quer dizer, essa solução está se transformando, o dicromato está se transformando de amarelo e indo para cromo 3 verde. Ou seja, vamos imaginar que eu tenha muita matéria orgânica naquela amostra que eu estou avaliando, na água residual que eu estou avaliando. Supondo que eu tenha muita matéria orgânica. O que vai acontecer? Muito dicromato vai reagir, muita transformação vai ocorrer. Ou seja, eu vou tender a que essa reação vá para esse lado direito aqui. Ou seja, esse dicromato vai desaparecer e vai se formar o cromo 3. Ou seja, se eu tiver muita matéria orgânica, depois de 2 horas eu praticamente não vou ter nada de matéria orgânica aqui. Não vou ter, ou vou ter muito pouca coisa aqui de dicromato, mas vou ter muito de CO2, muito de água, muito de amônia e muito de cromo 3. Ou seja, ao final desse processo, se eu tiver muita matéria orgânica, eu vou ter pouco desse que gera amarelo e muito desse que gera verde. Em função disso, eu consigo fazer uma correlação. Está muito esverdeada a minha solução no final dessas 2 horas, é sinal que tem muita matéria orgânica. Se, por um lado, eu tiver muito pouca matéria orgânica, o que vai acontecer? Somente uma pequena parcela desse dicromato vai se transformar em cromo 3. Ou seja, eu vou ter no meu final ainda muita parcela amarela e pouca parcela verde. Ou seja, a solução vai tender a ser muito mais amarelada. Então, desse modo, eu consigo fazer uma inferência da presença de matéria orgânica. Ou seja, quanto mais verde for a solução, mais matéria orgânica tinha no início. Quanto mais amarela for a solução, menos matéria orgânica tinha no início. Então, eu consigo fazer, do mesmo modo que era DBO, mas de forma química, uma inferência. Em função do consumo desse reagente, em função da transformação de cores que aconteceu na minha solução, a presença de matéria orgânica. E eu consigo fazer um gráfico. Eu consigo correlacionar. Quanto mais matéria orgânica, mais verde vai ficando a solução, ou quanto menos matéria orgânica, mais amarela está a minha solução. Eu consigo fazer uma correlação. Então, a partir do momento que eu faço a análise, eu vou lá e mensuro quão verde está essa solução. E isso há equipamentos que são capazes de fazer isso. Isso está presente nos laboratórios de saneamento. Eu vou lá e avalio quão verde é essa solução. Quanto mais verde, mais
mais cromo 3 formado, mais matéria orgânica estava ali presente. Quanto mais amarelo, menos matéria orgânica ali presente. E aí eu consigo relacionar com a presença de matéria orgânica. Então, um teste extremamente simples e rápido de ser feito. Por quê? Em 2 a 3 horas a gente tem o resultado. Lembrando, recordando, a DBO, o grande problema dela, ela levava 5 dias para que nós obtivéssemos o resultado. E mais um aspecto importante, nem tudo é perfeito, nem tudo é ideal, nem tudo é ótimo. A matéria, lembrando, a DBO ela é muito interessante porque eu consigo saber qual a parcela daquela matéria orgânica que estava ali presente pode ser biodegradada, pode ser degradada por micro-organismos. Nesse teste eu vou conseguir saber isso. Pela DQO, pela demanda química de oxigênio, eu vou conseguir saber isso. Lembrando, lá naquele tema anterior que nós discutimos DBO, eu citei, imagine que tivesse um plástico ali dentro. Plástico, matéria orgânica. Se eu fizesse o teste de sólidos, aquela matéria orgânica, aquele plástico seria queimado, viraria CO2 e água. Aqui na DBO, esse plástico seria consumido pelos micro-organismos? Não. Pela DQO, esse plástico, que é matéria orgânica, reagiria com esses oxidantes extremamente agressivos? Sim. Então, o que ocorre? Qual é o grande problema da DQO? Eu não consigo diferenciar o que é biodegradável do que não é biodegradável. Ele vai me dar um valor único. É matéria orgânica. É oxidado. Por exemplo, uma situação clássica, a lignina. Lignina, o que é? Ela está presente nas plantas e forma a estrutura da planta. A lignina não é biodegradável. Ela não é oxidada pelos micro-organismos. Mas, no teste DQO, usando ácido sulfúrico, dicromato, alta temperatura, ela é. Isso a gente vai retornar. Esse comparativo DBO-DQO é fundamental para quem trabalha na engenharia sanitária, na engenharia ambiental. É saber diferenciar o que é DBO do que é DQO, do resultado que a DBO me dá, do resultado que a DQO me dá. Então, vamos lá. A DBO típica varia por volta de 300. A DQO típica, isso varia muito de acordo com a característica do esgoto. Pode ir de 200 a 800 miligramas por litro. Então, recapitulando, reforçando isso. Quais são as desvantagens da DQO? A DQO oxida a fração biodegradável, isso aqui poderia ser representado pela DBO, mas também oxida a fração inerte. Inclusive, se tiver algum metal sujeito a ser oxidado, ele vai ser oxidado. E metal é matéria orgânica? Não. Então, eu tenho que tomar cuidado no que tange a esse aspecto. Ou seja, se eu de repente fosse fazer um projeto de uma estação biológica, tomando como base a DQO, eu tenho que ter cuidado nesse uso dos dados. Por quê? A DQO, ela vai estar por trás também o valor da oxidação química de compostos que não são biodegradáveis. E no processo biológico de tratamento, eu estou pensando naquilo que é biologicamente degradado. Então, eu tenho que fazer certas considerações quando eu vou fazer esse trabalho. Outra desvantagem da DQO, ela me dá a taxa de consumo de matéria orgânica. Lembrando, a DBO, existe a DBO 520. O que significa isso? A DBO que é feita em relação ao dia 0 e em relação ao dia 5, eu vou lá e mensuro a presença de oxigênio, e a 20 graus Celsius. Mas eu poderia fazer a DBO no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, no dia 6, no dia 10, no dia 20. Ou seja, eu conseguiria ter um gráfico ali do consumo biológico do oxigênio ao longo do tempo. Eu poderia ter uma relação tempo, concentração de oxigênio naquele frasco. A DQO permite isso? Não. A DQO é instante 0, instante 2 horas, oxidação química, reforçando isso. Então, eu não vou saber quanto está sendo biodegradado na matéria orgânica ao longo do tempo, eu não vou conseguir saber o
quanto está consumindo de oxigênio ao longo do tempo também. Outra desvantagem pouco falada, e cada vez mais isso tem que estar presente. DQO, eu uso ácido sulfúrico, eu uso cromo, que é cancerígeno, e uso mercúrio, que se acumula no corpo e pode atingir o sistema nervoso central. Então, eu tenho que tomar cuidado com esse teste. Por menos amostra que eu faça, eu gero um resíduo, e é um resíduo problemático. Então, às vezes a gente tem que ter consciência do que estamos fazendo. Então, uma análise da área ambiental gerando um resíduo extremamente problemático. Então, tem que ter preocupação quanto a isso. O laboratório que faz essa análise tem que ter essa preocupação. E há metodologias para um adequado descarte desse material. Mas um aspecto importante é minimizar a produção desse resíduo. E aqui, reforçando, essa análise, esse dado, essa relação é extremamente importante. A relação entre o valor que eu tenho de DQO e o valor que eu tenho para DBO. Para o esgoto doméstico, essa relação é por volta de 1,7 a 2,4. Ou seja, se a minha DBO é 300 miligramas por litro, a minha DQO pode ser 600, 700, 800, 900, quer dizer, de 1,7 a mais ou menos 2,4 vezes maior que a DBO. Importante, essa questão tem que ficar muito clara na cabeça de quem está aqui assistindo. A DBO sempre vai ser inferior a DQO? Pensem um pouco. DBO, ação biológica, ação na matéria biodegradável. DQO, ação na matéria que é biodegradável, na matéria orgânica que é biodegradável e também ação na matéria que não é biodegradável. Então, o que ocorre? A DQO sempre vai ser superior a DBO. Sempre superior a DBO. DQO. Aliás, a DQO vai ser sempre superior a DBO. Ou a DBO vai ser sempre inferior a DQO. Isso é muito importante. Nós vamos voltar novamente a esse ponto daqui a pouco. E o que a gente também tem, em alguns casos, uma razão? Recapitulando lá a análise de sólidos, lembrem-se que se eu fizer análise de sólidos e der um alto valor de sólidos fixos e um baixo valor de sólidos voláteis, indiretamente eu estou avaliando que essa água residual talvez não seja tenha uma pequena parcela de componentes que podem ser biodegradáveis. E aqui a mesma coisa, se eu tiver uma alta relação entre DQO e DBO, o que está sendo inferido? A parcela que é biodegradável pode ser muito pequena. A parcela que é quimicamente degradada é que é grande. Ou seja, talvez se eu encaminhar isso aí para um tratamento biológico, vai sair do jeito que entrou, ou vai sair muito pouco biodegradado. Então, uma relação grande entre DQO e DBO pode ser material inerte alto, pode indicar um tratamento físico-químico, não um tratamento biológico. Mas pode ter sido ocorrido um problema também no meu teste. Pode ser que eu tenha matéria orgânica biodegradável, porém ali dentro tem um componente tóxico. Pode ser que tenham metais em alta concentração que sejam tóxicos ao processo biológico. Vão ser tóxicos aqueles micro-organismos que poderiam degradar essa matéria orgânica. Então, o que acontece? Eu tento fazer o teste de DBO, por mais biodegradável que seja essa substância, tem componentes tóxicos ali que impedem que vão atingir o micro-organismo, que vão ser danosos ao micro-organismo. Então, faça DBO, a DBO inicial e final, ou a D inicial e final são iguais, por exemplo. Mas aquela matéria orgânica é biodegradável. O que eu poderia fazer? Remover esse composto tóxico. Por exemplo, se for cloro, eu posso desclorar essa amostra. Ou desclorar essa água residual. E durante um tratamento biológico? Vamos imaginar, ainda não compreendendo essa etapa.
Supondo que eu tenha um tanque onde ocorre um processo biológico de tratamento, onde a matéria orgânica entra, é biodegradada e sai degradada. O que vai ocorrer? O material inerte continua ali presente do mesmo modo que entrou. O que vai desaparecer é a parcela orgânica. Então, o que acontece? Se eu fizer essa relação DQO-DBO no início e no final do tratamento, nós vamos ter que essa relação aumentou. Por que aumentou? Eu consumi a parcela biodegradável. A gente vai retomar esse aspecto aí. Importante. Então, recapitulando. DBO é a parcela, imaginando que esse retângulo aqui represente o que é matéria orgânica. Toda a matéria orgânica que está presente na minha água residual. A DBO representa a parcela biodegradável. A DQO representa a parcela que é biodegradada e aquela parcela que não é biodegradada. Então, por exemplo, se eu tiver um plástico não biodegradável, ele está nessa parte aqui. Se eu fizer a DBO, o micro-organismo vai degradá-lo. Então, eu vou ter uma DBO, mas ainda tem uma parcela de uma matéria orgânica que não foi biodegradável, que não é biodegradável. Mas a DQO vai me dar esse valor. Ela vai oxidar esse plástico. Então, por isso, a DQO é sempre superior à DBO. Aqui são resultados reais. Dados obtidos nesse artigo aqui da revista publicado, num artigo publicado na revista de Engenharia Sanitária e Ambiental, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Nós temos aqui 2 dados. Eu tenho no início de um tratamento biológico, quer dizer, aliás, antes do tratamento biológico e após o tratamento biológico. Então, observe, era um lixiviado de aterro, nós temos aqui uma DQO de 6.000 e uma DBO de 2.000. Isso no início. Então, qual a relação que nós temos? 2,8. Ou seja, a DQO é 2,8 superior à DBO. E olhem no final do tratamento. O que acaba acontecendo? A parte biologicamente degradável, olhem só que caiu, saiu de 2.400 e foi para 37. Por que isso aconteceu? Aí entrou os micro-organismos. Os micro-organismos foram lá e degradaram essa matéria orgânica biodegradável. Porém, a parcela não biodegradável, que está representada pela DQO, se manteve com valores muito próximos ainda, tanto no início como no final. E aí o que nós temos? Se a relação DQO-DBO era de 2,8 no início, observem que a relação DQO-DBO no final saltou para quase 40. Por que isso aconteceu? Porque foi consumida a parcela biodegradável. Observem aqui um outro aterro sanitário. Olhem que a DQO dele, COD é a DQO em inglês, é de 2.300, enquanto que a DBO é de 173. Aqui é o questionamento. Faz sentido eu ter um tratamento biológico para esse processo? Para essa água residual? Se ocorrer um tratamento biológico, ela vai agir sobre 173. A gente tem uma DQO altíssima que não vai sofrer, vai se manter quase que intacta durante o tratamento. Então, importante. DQO é indicativo da parcela biodegradável e não biodegradável. DBO está representando a parcela biodegradável. Aqui eu fecho essa parcela da nossa discussão sobre matéria orgânica. Reforçando, aqui está a literatura, é disponível, acessem, uma literatura de muita boa qualidade. Até!